Louvado seja o Senhor. Nesta noite Sejam bem-vindos todos, todo mundo que nos assiste ao redor do mundo. Esta noite é o que é chamado de Rosh Hashanah. Agora, na maioria das vezes, as pessoas dizem que este é o ano novo, mas é o mesmo. O Rosh, nesta noite, começam, biblicamente, um ano totalmente novo. Então, a partir desta noite, você tem um novo começo. As coisas velhas são passadas e tudo está se tornando algo novo. Amém? Mas, na verdade, a palavra Rosh... quem sabe o que a palavra Rosh significa em hebraico? Cabeça. Rosh Hashanah significa a cabeça do ano. Agora, por que isso é importante? Porque, neste momento, como em nenhuma outra época do ano, as janelas dos céus estão abertas de uma forma que não acontece em nenhum outro momento. Agora, se você perder isso, se nós perdermos isso e 99,99% da igreja perde, e eles não sabem porque não são ensinados. Se você perder isso vai acontecer novamente daqui a um ano, nesta noite. Mas tudo o que Deus quer é derramar em sua vida, espiritualmente e financeiramente. E se nós perdermos isso, não vai acontecer de novo por um ano inteiro. Esta noite é a cabeça do ano. E para onde a sua cabeça vai, então o resto da sua vida vai. E por isso é tão importante que nós entendamos que esta noite é uma noite muito santa e especial, que não acontece de novo por um ano inteiro. Agora eu vou explicar o que é o Rosh Hashanah e por que Deus diz para fazer isso. Mas por 30 dias, até chegar no dia de hoje à noite, eu ia lá fora, muitos de vocês faziam isso, e nós tocamos a trombeta. A Bíblia diz para soprar a trombeta e soar o... Por que o alarme? Porque Deus está dizendo, quando você ouvir o shofar, sabe, as pessoas na minha vizinhança ouvem tudo, ouvem o tempo todo. Eu sopro em nossa casa, eu sopro lá fora para todos nós, eu sopro em direção à casa da Anne e do Brandon, que fica ao lado para os meus netos. Eu sopro, porque a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, elas são poderosas em Deus. E nada que Deus nos dá é um ritual. Tudo o que Deus nos diz para fazer é sobrenatural. Quando nós tocamos o shofar, é para despertar o nosso espírito. Porque Deus está dizendo, preste atenção. Eu estou prestes a fazer algo em sua vida que eu nunca fiz na sua vida antes. Agora, isso é verdade. Todos os anos, nós temos o Rosh Hashanah, e depois temos o Yom Kippur, depois temos o Sukkot, a festa dos tabernáculos. E eu vou explicar tudo isso em apenas um momento. Todos os anos, este é um momento especial. Outro dia eu estava no telefone e eu pude ligar para todos vocês dizendo, não esqueça, esta noite é o Rosh Hashanah. E eu disse no final, isso, esse Rosh Hashanah talvez seja o mais importante Rosh Hashanah da história do mundo. E eu disse porque a qualquer momento Israel pode ser forçado na guerra e atacado pelo Irã. E no momento em que eu desliguei o telefone, ligando para vocês, eu saí do meu escritório. A Fox News já estava noticiando sobre Israel que estava sendo atacado pelo Irã. Isso não acabou. Pessoal, esse realmente pode ser o último Rosh Hashanah que nós veremos. Nós não sabemos, mas sabemos que o mundo nunca mais será o mesmo, porque Israel não vai apenas sentar lá, Israel vai atacar, Israel vai retaliar. Foi há um ano, quase um ano atrás, 7 de outubro, quando Israel foi atacado e Israel disse, agora já basta. Com o Hamas, com o Hezbollah, com o Iêmen e agora com o pessoal do Irã. As coisas estão prestes a mudar.
mas eu li o final do livro e nós ganhamos. Posso ouvir um amém? E então eu quero soprar o chofar para todos nós e dizer que Deus está despertando o espírito do mundo. Deus está despertando, eu acredito, a igreja. Porque eu acredito que a igreja, em grande parte, por muitos anos, está dormindo debaixo da luz. E é hora de nós acordarmos. Então, por favor, fechem os olhos e apenas ouçam o toque do chofar. Quantos acreditam que nós teremos um ótimo ano? Digam amém. Agora, antes de entrarmos nisso, muitas pessoas entendem que o que estamos fazendo esta noite não estamos fazendo na ordem exata. Porque esta noite é o Rosh Hashanah que torna isso um Shabat. Deus disse, lembre-se do Shabat e o santifique. Então, quando você acende as velas para o Shabat, você faz isso bem quando o sol está começando a se pôr e nós estamos fazendo coisas para que você possa entender o que está acontecendo. Mas o toque do shofar é um momento onde Deus diz, Teshuvah, para te acordar, devolva tudo para mim. Tudo o que Deus diz, tudo o que Deus ensina tem algo físico e algo espiritual. E antes que possamos receber a bênção física do Rosh Hashanah, nós precisamos abraçar a bênção espiritual do Rosh Hashanah. Sabe, o nosso Deus é um Deus bom. A Bíblia diz, e nós ouvimos o tempo todo, que quando o Messias vier, quando Jesus vier, ele virá como um ladrão à noite. Mas isso não é totalmente verdade. Ele não virá como um ladrão à noite para aqueles que estão prestando atenção. A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem a voz do shofar. A voz do shofar é aquela voz mansa e delicada de Deus dizendo, se eu viesse esta noite, você estaria pronto? Agora, eu vou te mostrar que o Rosh Hashanah é uma sombra do arrebatamento. O arrebatamento poderia acontecer hoje à noite. E é isso que o Rosh Hashanah é, uma sombra das coisas por vir. E nós vamos explicar isso. Mas aqui está o que eu tenho que perguntar a você e aqueles de vocês que estão assistindo ao redor do mundo. Se Jesus viesse esta noite, você estaria pronto? Então abaixem suas cabeças e fechem seus olhos. E eu quero que você se pergunte, se Jesus viesse esta noite, eu seria arrebatado? Porque o arrebatamento não é um julgamento de Deus sobre o mundo. O arrebatamento é o julgamento de Deus sobre a igreja. E assim, por 30 dias, ele vai dizer, toque a trombeta, acorde, acorde, acorde. Por quê? Porque ele não quer que ninguém perca o que ele está prestes a fazer. Então, com as cabeças abaixadas e olhos fechados, ninguém fique olhando ao redor. Não vou te pedir para levantar. Se você está aqui hoje e você disse, pastor, eu preciso consertar o meu coração com Deus. Eu quero te sugerir a orar isso em voz alta, juntos. Vamos todos orar juntos e dizer isso em voz alta. Diga, Pai, eu venho a você agora, em nome de Jesus. Eu sei que eu pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disso. Você me ama, tanto que você enviou Jesus Cristo para pagar o preço total por todos os meus pecados. E agora eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso com autoridade. Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu espírito, saia do meu corpo, saia da minha casa, da minha família, das minhas finanças e do meu futuro. Eu declaro que toda maldição está quebrada e toda bênção será recebida. Não um dia, mas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você acredita que o seu melhor está por vir, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Agora, eu quero que você faça algo aqui hoje. O Rosh Hashanah é um momento, é um Shabat, é um momento onde não apenas Deus libera a bênção, mas Ele quebra todas as maldições. Agora, no Yom Kippur, que nós vamos declarar no dia 12, eu acredito que é no dia 12 de outubro,
É no dia 11, sexta-feira à noite. Alguém confira para mim. Sexta-feira à noite, 11, sexta-feira à noite. Nós vamos fazer o lavar das mãos. Agora, a razão disso é porque nós estamos acostumados a levar todo mundo para o tanque batismal no Yom Kippur. No Yom Kippur, todos, sem exceção, devem ser batizados. É a palavra de Deus. E nós costumávamos fazer isso no tanque batismal, mas depois de 1.500 pessoas passarem pelo tanque batismal, a água fica desagradável e qualquer um poderia andar sobre as águas. E então, em vez de fazer isso, nós vamos lavar as mãos. O Yom Kippur é o dia em que Jesus foi batizado. E o batismo não é sobre ingressar em uma igreja. O batismo é sobre quebrar todas as limitações que tentam te impedir de ser e receber o melhor que existe de Deus. Se o batismo, sabe, eu já ouvi as pessoas dizerem, bem, o batismo é o lado externo de uma obra interna. E não pode ser isso. Porque Jesus não precisava mostrar um sinal externo de uma obra interna. Se batizar não é se juntar a uma igreja. Jesus é a igreja. O batismo é um ensinamento sobrenatural que diz: eu estou quebrando toda a... Sabe, você pode ter conversado com pessoas que são negativas, você pode ter apertado a mão de pessoas que são negativas, você pode ter feito negócios com pessoas que são negativas, você pode ter estado perto de todos os tipos de coisas. E quando entramos no tanque de mitzvah, o tanque batismal em hebraico é chamado de mitzvah. E mitzvah em hebraico significa o ventre do mundo. E é por isso que Nicodemos disse: Senhor, ninguém faz milagres como você, exceto que venha de Deus. Qual foi a resposta para Nicodemos? Você deve nascer de novo. Agora, nós usamos esse termo, o nascer de novo, e usamos isso para dizer que você recebe a Jesus como seu Salvador. Mas quando Jesus, um judeu, um rabino, disse a Nicodemos, um líder dos judeus, você deve nascer de novo, ele não estava falando sobre receber a Jesus como Salvador. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Ele estava falando, Nicodemos disse, como pode um homem nascer de novo? Ele entra uma segunda vez no ventre de sua mãe? Senhoras, quando uma mulher está prestes a dar à luz, o que rompe? A bolsa. Este é o nascimento físico. E ele diz, pode um homem entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe? E ele disse, Nicodemos, você é um professor religioso, você deveria saber disso. Há um nascimento físico, e há um rompimento da bolsa, e há um nascimento espiritual, que é ir para o mitzvah, o útero do mundo. E quando você sai de lá, não há mais limitações para te impedir de ir onde Deus quer te levar este ano. Agora, eu quero que você realmente tome posse disso. Porque todos os anos, isso é verdade. Não há limites, mas pessoal, nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel, vendo o que está acontecendo na profecia bíblica. Deus está gritando, prepare-se, eu quero fazer da sua vida um exemplo de uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, onde não há ruína. Porque quando o Messias vier, nós não vamos subir feridos, lamentando e chorando, nós vamos subir, você vai subir como uma noiva gloriosa, sem manchas e sem rugas. Este próximo ano vai ser incrível. Alguém diga amém. Então deixe-me fazer isso por você. Eu estou fazendo isso em seu nome. Agora, na sexta-feira, dia 11, nós faremos isso juntos e vai ser sobrenatural. Mas nós vamos agora quebrar todas as maldições. Maldições que vêm contra a sua saúde. A maldição contra o seu casamento. Maldição que vem contra suas finanças. Maldição que vem contra qualquer área da sua vida. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele não disse está quase consumado. Ele disse que está... E nós vamos andar nessa bênção. Amém? Bom, eu vou fazer isso em seu nome. Diga a bênção comigo. Bendito seja, Senhor, nosso Deus, Rei do mundo.
E sem a Tis aqui nesses dias, a químio está quase acabando. Amém. É onde ela está agora. Ela está em Los Angeles e recebendo tratamento de quimioterapia. E nós, no último relatório que nós recebemos do médico, é de que os números dela estão caindo e descendo em uma direção positiva. Nós vamos vencer mais essa, amém? O diabo já foi derrotado, amém? Agora, a Tis e as meninas, as minhas filhas estão com ela. E então, quando nós começamos o Shabat, esta noite é um Shabat, mesmo que não seja sexta-feira, é um Shabat. Então, o que você faz no Shabat, senhoras, é que você acende as velas. Então eu vou pedir a Lídia, minha filha mais nova, para subir. E eu preciso de uma mulher solteira, uma jovem solteira. Você é solteira? Você é solteira? Vem aqui à frente. Esta é a minha segunda filha mais nova. E para aqueles de vocês que não sabem a razão pela qual a moça solteira acende as velas, é porque isso está dizendo uma mulher casada acende as velas para toda a sua família. E o que vocês estão dizendo, senhoras, e por falar nisso, não dê ouvidos a essas pessoas que dizem que as mulheres não têm lugar no ministério. Este é um lugar de honra. Este é um único momento onde os homens não têm permissão para orar, porque Deus disse que a maioria de nós está no reino de Deus por causa das mulheres. Nossas mães, nossas esposas, as nossas avós. E então, quando a mulher casada acende a vela, ela está dizendo que não importa o quão escuro fique lá fora no mundo, a luz de Deus brilhará em nossa casa e em nossa família. Posso ouvir um amém? A mulher solteira diz: eu vou me sustentar até que Deus envie a minha porção, a minha outra metade. Em outras palavras, nós não queremos que nossas filhas se casem com qualquer um. Queremos que elas se casem com aquele que Deus escolheu. Um homem que vai servir a Deus, um homem que vai trabalhar em um emprego e um homem que vai cuidar da família. Amém? Então, vocês podem fazer isso? Senhoras, se vocês puderem ficar de pé conosco, e a Lídia vai nos conduzir na oração em hebraico. O que foi? Pode falar. Cuidado. Cuidado. Outro fósforo. Opa, tudo bem. Saíram do lugar. Isso significa que o Scott não está tratando ela tão bem como deveria estar tratando. Ele precisa comprar mais coisas para você. Vamos tentar de novo aqui. Deixa eu segurar a vela. Peraí. Essas velas são ruins. Cuidado com o dedo. Deixe-me fazer isso. Quase não há pavio nessas velas. E sabe, este é um momento de celebração. Não é como se você não pudesse rir ou não pudesse fazer piadas. Agora sim. Tudo bem. Eu não sou a mulher casada. Eu quero que vocês saibam disso. Então, as senhoras, digamos que o que você faz para aqueles que não sabem? Você pega a chama e este é o único momento em que as mulheres podem fazer isso, não os homens. Você passa a mão acima da chama 3 vezes e então você faz uma oração silenciosa, senhoras, entre você e Deus, e então nós dizemos a bênção do Shabat. Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav b'tzivenu lehat nilik ner shel Rosh Hashanah. Amém. Amém. E todas as senhoras dizem amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Tudo bem. Senhoras, vocês podem se assentar agora. Deixe-me falar um pouco bem rápido. Nós vamos encerrar aqui pegando as maçãs e o mel. E a razão pela qual trazemos... Obrigado, pessoal. Obrigado, equipe de adoração. A razão pela qual trazemos maçãs e mel é porque as maçãs representam
a bênção financeira que Deus quer trazer para a sua vida neste ano. Agora, nós nunca precisamos, olhe para mim, nós nunca precisamos nos envergonhar de querer uma bênção financeira. Nunca se envergonhe disso. Deus coloca isso em nós. Desejar ter uma bênção financeira. Deus colocou isso em nós para que possamos seguir em frente e sermos uma bênção para a nossa família, para nossas esposas, filhos, nossos maridos, nossos netos, para o mundo. Pense sobre isso quando o inimigo luta com você sobre o desejo por finanças. Quanto mais você tem, Deus diz que todo mundo vai te chamar de abençoado. Quanto mais você tiver, eles vão dizer, por que você é tão abençoado? E você vai dizer, porque eu sirvo ao Senhor Jesus de todo o meu coração. Mas quanto mais você tem, mais você pode ser uma bênção. Este ministério, vocês mesmos, no ano passado, e nós estamos indo em direção a isso novamente, neste ano, apenas para Israel, sem contar os orfanatos, sem contar 50 mil refeições das crianças no Zimbábue, apenas para Israel foram 2,5 milhões de dólares. Isso não aconteceria se tudo o que nós estivéssemos fazendo fosse só ter para mal sobreviver. Quando nós somos abençoados, podemos ser uma bênção. Amém? O mel representa a alegria. Sabe, um dos meus melhores amigos que já está com o Senhor agora, o Owen, ele tinha um ditado favorito. Há uma riqueza que vem do Senhor e não traz tristeza com ela. Deus quer que você, neste ano, seja cheio de prosperidade e cheio de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Tudo bem. Eu quero pedir que você abra comigo isso é difícil de saber por onde começar, porque há muito o que ensinar. E eu tenho muito pouco tempo. Mas eu acho bom começar hoje com Gênesis capítulo 3. Então, abra comigo lá. E eu quero ler uma escritura para você que a maioria de vocês conhece. Mas nós temos tantas pessoas novas que se juntaram a nós em todo o mundo e elas podem não ter ouvido isto. Gênesis capítulo 3, leia comigo, começando com o versículo 22. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva para sempre. Portanto, agora veja o versículo 23. Portanto, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para lavrar a terra, da qual ele foi tirado, e assim ele expulsou o homem. Daquele lugar, colocou um querubim ao leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia para todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Agora, a maioria de vocês sabem disso, mas para estabelecer uma base, a Bíblia diz que primeiro ele colocou o homem para fora, expulsou o homem de lá, expulsou Adão e Eva para fora do jardim. E então o próximo versículo ele diz, eles os expulsaram de lá. Agora, por que Deus está dizendo isso duas vezes? Eles os expulsaram e os colocaram para fora. A maioria de vocês sabe disso, mas quando você aprende a estudar a palavra de Deus através dos olhos de um Jesus judeu, um Moisés judeu, você entende que sempre que Deus repete algo duas vezes, a segunda coisa é um segredo. É uma maneira de estudar. Então, você está estudando e você pensa, ele os mandou para fora e ele os expulsou. Isso significa que a segunda coisa que eu li é um segredo. E então, o segredo é que ele colocou Adão e Eva para fora. Ele expulsou Adão e Eva de lá. E o próximo segredo é que ele colocou um anjo no portão do jardim. Agora, em hebraico, lê-se no portão do paraíso. Ele deu a ele uma espada flamejante para mostrar o caminho para o portão. Quando eu fui salvo, me disseram que ele colocou um anjo lá para nos impedir de voltar pelo portão, mas não é assim que se lê em hebraico. Deus não quer nos manter longe da bênção dele. Deus quer nos mostrar o caminho de volta para a bênção dele. No jardim, no paraíso, Adão e Eva não careciam de nada. Mas a antiga sabedoria judaica diz que logo antes do Messias governar e reinar no terceiro templo,
Ele abrirá os olhos dos gentios. Ele abrirá os olhos. E, na verdade, o ensinamento rabínico é de que Deus andará logo antes de restabelecer o templo em Jerusalém. Deus, por seu Espírito, andará entre a igreja e escolherá as pessoas. E essas pessoas que ele vai escolher começarão a entender as coisas que a igreja perdeu há 2000 anos. Então ele colocou um anjo e ele está mostrando o caminho de volta ao paraíso, onde não há doença, onde não há pobreza, onde não há falta, onde há o poder de Deus, assim como Adão e Eva viveram. E isso vai trazer, quando os gentios começarem a receber isso vai trazer o que é chamado de Tikkun Olam, a cura para um mundo quebrado. E quando o mundo estiver curado o suficiente, o Messias vai retornar. Quando eu me encontrei com o Rabino Alau em Israel e nós conversamos e ele disse, como você sabe dessas coisas? Eu disse, bem, isso é porque tudo que eu estudo vem do hebraico. Eu estudo no hebraico. E ele disse, é por causa das raízes judaicas do cristianismo? E eu disse, sim, senhor. E ele olhou para mim e disse, é porque Jesus nunca deixou de ser judeu. E quando você entende isso, você vai perceber que nós temos algumas coisas boas. Mas nos últimos dias, nós vamos adicionar à nossa fé o conhecimento dele. E pessoal, esse conhecimento eu vou mostrar a vocês em 1 minuto. Esse conhecimento é o que vai abrir as janelas do céu, onde nós vamos entrar nas profecias de logo antes da vinda do Messias. Sinais, maravilhas, milagres, curas, libertação, o sobrenatural. E a segunda parte é a transferência de riqueza do fim dos tempos. A riqueza dos ímpios sendo colocadas nas mãos de quem? Dos justos. Agora, se atentem à palavra justos. Então, nesta noite, enquanto nós, como gentios, celebramos o Rosh Hashanah, este é o começo disso, do cumprimento desta palavra em Gênesis, onde Deus colocará um anjo com uma espada flamejante para nos atrair de volta ao paraíso. Agora, há muito o que ensinar ainda, mas a palavra paraíso em hebraico é a palavra partes. A palavra partes em hebraico não tem vogais. A razão pela qual as letras hebraicas têm vogais é para que nós possamos pronunciá-las de alguma forma. Mas em hebraico não há vogais. Então a palavra paraíso em hebraico é P, que é para passat. Este é o leite da palavra remus, que é um próximo nível abaixo de começamos a entender parábolas. Drash, que é quando nós começamos a conectar as coisas com a palavra de Deus. E então Sod, que é quando vemos isso, vemos isso, vemos isso, vemos isso. E conectando tudo isso, nós recebemos revelações do fim dos tempos e do poder de Deus. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.